bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu ministério, que Deus continue confirmando os seus passos na face da terra. Estamos iniciando mais um podcast Brasil, terceira temporada, e hoje o nosso convidado para lá de especial vem de São Paulo, Jaraguá, pastor Wilson. É esse aqui, ó. Pastor, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja com você, seja com você que está nos ouvindo. É para a glória de Deus que estamos aqui. Amém. Obrigado pela água. Pastor, prazer imenso receber o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Tá? Já, assim como eu olhei para o senhor, já gostei. Não sei Glória o que foi. É bênção tive uma pura. afinidade com o irmão. Quando eu vi também, eu falei, eu vou. É bênção eu falei, ele tem pura. Deus ali, então eu vou. É bênção pura. Desde já eu peço desculpa pela alteração da agenda. Também para o pessoal também aí, desculpa. Porque não era para ser agora, mas Deus aprovou para agora. Muito pelo contrário, eu creio que existe um tempo determinado. E é isso, Amém. ele muda as coisas de lugar para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém. Né? Esse é o Amém. objetivo. Glória a Deus. Glorificá-lo. Pastor, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua história, mas eu quero iniciar primeiro com uma pergunta. Quem é o pastor Wilson? Pastor Wilson, puxa, da minha casa para cá eu vim orando e perguntando a ele o que de fato eu poderia, o que eu não poderia dizer. Mas eu lembro do irmão fez essa pergunta em um dos vídeos e eu falei, Senhor, a primeira pergunta que ele vai fazer vai ser, quem é o pastor Wilson? E eu preciso responder, o que eu respondo? Ele falou, filho, seja simples, diga quem você é, porque quem você é porque eu determinei que fosse. Seja grato e diga, o pastor Wilson é uma pessoa escolhida como todos, com o objetivo de segui-lo, seguir os passos, passar pelos processos, cumprir o propósito. Mas, ao modo natural, o pastor Wilson veio de uma, vamos chamar de uma linhagem pobre, Capão Redondo. Graças a Deus eu passei por caminhos tortuosos para que hoje soubesse a importância de Jesus. Eu vim lá do Capão Redondo, né, como mencionei ainda há pouco. Meus pais, infelizmente, se separaram no momento que o diabo tomou conta da família, nos separou. Eu olhei para um lado, não vi minha mãe, eu olhei para o lado, não vi meu pai. Eu fui resgatado pelo crime. Ali, jovem, aos 18 anos, comecei tráfico, roubos, assaltos, mas, como o objetivo do diabo é nos matar, eu me viciei em drogas, cheguei até a tentativa de suicídio, mas tive um encontro com Jesus e ele me resgatou. E hoje, o pastor Wilson, para te responder, é um ser humano como todo outro que tem uma rica oportunidade de ser feliz em Cristo. E hoje eu tenho essa oportunidade de aproveitar. Amém. Pastor, quando aconteceu a convenção do Senhor Jesus Cristo? Estava em cima de um viaduto, buscando forças para me lançar. Já tinha perdido tudo, todos. Não era mais encorajado por nada nem ninguém. E com isso, graças a Deus, Deus mandou em uma das viaturas do corpo de bombeiro, lá dentro tinha um vaso de honra, um vaso escolhido. Glória. Um homem lá, denominado como crente pelo mundo, que me ajudou e me tirou de lá. Fui para uma casa de viciados em recuperação e internado nessa casa, o Senhor se revelou para mim como, sobrenaturalmente, ele se revelou como se revelou para Saulo, que se tornou Paulo, dentro da casa de recuperação. Foi tão profundo, foi tão real, tão sobrenatural, tão espiritual, que eu tinha vergonha de contar para as outras pessoas que eu tinha encontrado Jesus Cristo. E foi a partir de lá que ele me chamou a atenção. E foi aí que começou. Depois que eu saí, comecei a congregar, evangelizei o meu irmão, que era da casa, voltei para o crime, voltei para as drogas, caí. Mas aos 30 anos, Deus mudou definitivamente minha vida. Me tirou do Capão Redondo, colocou onde eu moro hoje com a minha esposa. Tivemos um filho esse muito, muito inteligente da parte do Senhor, especial, que me conteve
neste lugar e hoje me dá um amor, uma alegria, uma motivação de estar de pé, porque é por Ele, né? Amém. Para Jesus, tudo é para Jesus. Esse é um encontro, foi real, numa casa de recuperação de viciado em droga, onde não tinha ninguém que pudesse falar, olha, é mentira. Não, ele foi lá falar comigo. Glória a Deus. Pastor, a maioria das pessoas, quando fala sobre depressão, algumas pessoas falam que é coisa do diabo, outras pessoas falam que é doença, que precisa de um tratamento, outras pessoas entendem que é um pouco dos dois. O senhor, como uma pessoa que teve experiência, qual é a visão do senhor sobre esse tema? É do diabo ou não é? Depressão é uma palavra que arremete a dois lados. O lado natural, aonde a falta do espiritual, a ausência de uma presença poderosa, que não existe duas, estou falando de Jesus Cristo. Isso. A falta contribui, porque é necessário, como toda enfermidade, como toda doença, precisa de um remédio. A depressão, ela existe, ela ataca, ela joga as pessoas para a profundidade, assim como a gripe também derruba, coloca na cama. Então não é a depressão, como qualquer outra enfermidade, é necessário que entendamos que nós, primeiro, ao meu entendimento, primeiro, o homem, eu, o senhor, necessitamos muitas vezes aflições, enfermidades, faltas, para que a gente possa entender, valorizar e crescer. Então, a depressão existe, não é a questão de é o diabo ou não é o diabo, é a questão da permissão do Senhor. Porque sendo o diabo ou não sendo o diabo, só tem duas formas dele entrar na nossa vida para falar de diabo. Primeiro, se Deus permitir, é a primeira. Isso. E segundo, se eu der lugar. Se eu der lugar, então, hoje a depressão eu tenho como visto que tem que ser respeitada, a pessoa tem que ser tratada, seja com a área psicológica, né, com um especialista, ou até mais profundo, que não preciso nem pronunciar o nome, seja com remédios, mas acima de tudo, seja o depressivo, seja o cancerígeno, seja qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema, não vamos se ausentar do problema, mas sim estaremos bem acompanhados quando Deus estiver conosco em qualquer situação. Glória a Deus. Amém. O ministério pastoral aconteceu em que tempo, pastor? Como eu disse para o irmão, depois que eu vim para o Jaraguá, aos 30 anos, a minha sogra, mãe da minha esposa, que está na glória hoje com o Senhor, ela frequentava uma igrejinha bem próximo de casa e ela sempre me convidava. Ela ainda presenciou alguns momentos meus de crise, tenho que roubar, e ela continuou orando, que eu acho que é o mais importante. Então ela viu os dois lados. Ela viu quando eu cheguei, eu fico imaginando ela, né, olhando, puxa, minha filha, esse rapaz, ele tem um bom coração, fala bem, mas é complicado esse menino, vou orar. E ela orou. E teve um dia que eu aceitei o convite dela e fui para a igreja. Eu falei, ó, eu sempre fui muito sincero, minha senhora, minha sogra, eu amo muito demais a senhora, mas ó, eu vou só para te agradar, tá? Eu não quero saber esse papo de negócio de igreja aí, esse negócio é meio perigoso. Eu já senti umas coisas aí esquisitas no passado, não quero sentir mais nada não. Deixa eu aqui, mas eu vou com a senhora ir lá. Lá eu tive um encontro com Jesus, comecei a ir, comecei a louvar e adorar com a igreja, e alguém notou, disse, ei, meu irmão, você tem uma voz aí, né? Vem cá, eu não, enfim. Comecei a estudar uns playbacks e me deram oportunidade, e eu fui indo, e fui ficando, fui ficando, me batizei, aí eu me convenci, me converti, me batizei. Aí eu falei, agora eu não paro mais em nome de Jesus, e me convidaram para um ministério fazer parte. O que eu gostava de fazer? Eu falei, eu gosto de cantar, e continuei. Aí eu fui ungido a evangelista, para a glória de Deus. Fiquei nessa igreja como evangelista. O apóstolo dessa igreja, em determinado tempo, ele faleceu, e eu fui para outra igreja, para outro ministério. Estava lá 2 anos e meio nesse outro ministério e fui convidado pelo meu atual pastor, Bispo Alexandre, homem de Deus. Quando eu olho para ele, eu vejo Cristo e venho seguindo ele,
eu fui seguindo os passos de Jesus e a gente está caminhando com Jesus, aonde ele conversou comigo, ele falou assim, olha, evangelista Wilson, chegou o momento na sua vida, o Senhor está me queimando no coração, tu é pastor de ovelhas e o óleo vai ser derramado. Eu aceitei porque eu não vou rejeitar, porque não é do homem, o óleo vem dos céus, Isso. é a vontade do Senhor, não importa o que dizem ou deixam de dizer, o que importa é a vontade do Senhor na minha vida. Amém. Essa é a maior vontade. Foi quando eu fui ungido a pastor e onde eu estou até hoje lá. Uma ovelhinha lá do Senhor. Glória a Deus. Ajudando no reino, né? Para a glória de Deus. O senhor falou assim desse pastor de uma forma tão que me deu vontade de conhecer ele. Bispo Alexandre. Esse Alexandre. é Bispo Alexandre. Ele é um homem em quem eu admiro em todos os aspectos. Como homem terreno, como pai, como marido de sua varoa, como conselheiro espiritual, como conselheiro natural, ama ovelhas, busca, resgata, chora. Nos encontramos todas as madrugadas, estamos juntos nas madrugadas orando, ele lá onde ele estiver. Eu tenho orgulho dele, vou continuar caminhando com ele enquanto Cristo vê que ele está de pé. Eu vou estar com ele, e quando ele não estiver de pé, eu vou estar com ele também, porque ele vai ter uma mão para ajudar a minha e a do Senhor para ajudar. Homem de Deus, esse homem eu tenho orgulho dele. Estava no primeiro ministério, onde eu estava como evangelista, e até hoje ele mostrou para mim, Deus mostrou para mim que ele é o verdadeiro homem de Deus. Eu tenho orgulho desse homem. Eu sou leal, sou obediente, e o mundo pode falar o que quiser, mas eu não vivo no mundo, eu vivo para Cristo. E esse homem é de Deus, e eu vou continuar seguindo. Quando o senhor sair daqui, liga para ele e fala que eu quero conhecer ele. Glória a Deus. Você pode ter Indica ele certeza. para vir cá. Pode falar, eu te indiquei para ir lá. Eu vou preparar uma outra temporada. Aí eu quero conhecer esse Ali tem homem. história. Ali tem uma história assim de Cristo. Eu vou apresentá-lo para você. Amém. Me deu vontade agora, sabe? Falou tão assim, eu falei, é benção. Vai valer a pena. É benção, vai valer a pena. Glória a Deus. Pastor, as pessoas falam que placa de igreja importa, outras pessoas falam que placa de igreja não importa. Qual a visão do senhor sobre isso? A minha visão não é a placa, o nome da igreja, é saber que a igreja tem que entender que nós somos uma só igreja. É que Deus nos escolheu na nossa região, escolheu para outro território, outro pastor. Não dá para ter uma igreja só, concentrada num ponto só, porque nós somos tamanha grandiosidade, não teria espaço suficiente. Deus, com tua sabedoria, sabe que eu vou me comportar bem, vou obedecer Ele ali naquela igreja, comunidade cristã, palavra da cruz, ali perto, ali, sabe, para falar de favela com orgulho mesmo ali, onde poucos lá dos grandes centros não estão preocupados, mas falando de placa de igreja, isso não me importa, nunca me importou. A verdadeira igreja é essa igreja, ó, a da cruz. Da cruz. Aquela que vive a cruz, aquela que vive o evangelho, aquela que vive, eu vou deixar até uma palavra aqui para ficar gravado, é desconstrução. A palavra desconstrução é aquele que entende. E quando você entende o que é desconstruir, você sabe quem é Jesus Cristo e você sabe o preço que foi pago pela tua vida. Então não importa nome de placa, se é placa grande, se é placa de ouro, se é placa de madeiro, até porque foi no madeiro que foi colocada a única placa, Jesus de Nazaré. Amém. A única placa que deve ser seguida é a placa onde estava escrito na cruz, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Essa é a placa. A maior das placas. A maior das placas, a única placa, o único Deus, o único Senhor. Então para mim não importa, indifere. Eu iria a outra igreja, qualquer igreja onde eu sei que eu clamar, porque a Bíblia nos ensina que onde eu pisar a planta dos meus pés, Ele vai estar comigo. Então, Ele é um habitante dentro de mim. Então não importa aonde eu estiver, é quem está comigo, quem eu carrego comigo. Essa é a verdadeira placa. Amém. Jesus Cristo. O salmista, né? Não importa o que aconteça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não importa, temerei. Ele está comigo. Ele está comigo. É Bíblia pura. Pastor, eu queria ouvir o senhor dar uma palhinha só, cantar um pouquinho. Eu ouvi o senhor falar que o senhor canta, glória. só um pouquinho só pra gente... Tem um louvor que fala tudo sobre isso. Teriam vários. Mas para onde eu irei fica gravado toda vez que Deus me dá a oportunidade
de subir no altar e me perguntar e mostrar para a igreja para onde eu irei. E esse louvor começa assim, ó. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma placa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Glória. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o id. Esse é o para onde eu irei. Essa Glória a Deus. capa que o louvor eu falei placa, essa é a placa. É ele. Não tem nada a ver Glória a comigo, Deus. pastor, nem com o senhor. Pastor dele ali, com tanta admiração que eu tenho. Parece que eu tenho afinidade com o senhor. Glória a Deus. Mas é porque tem tudo a ver com ele. Amém. Ele é a única placa. Eu gostei desse negócio. A maior das placas é Jesus. É ele. É bênção, pô. Benção. Glória. Pastor, hoje mais cedo eu estava conversando com as meninas aqui sobre Ministério Pastoral Feminino. Essa conversa está rolando muito nas redes sociais e, infelizmente, é a minha visão, algumas pessoas vão para a rede social para desmerecer as pastoras, isso e aquilo. Enfim, eu queria ouvir um pouquinho a visão do senhor sobre isso, porque as pessoas falam, não está na Bíblia, realmente não está na Bíblia. Eu não vejo pastora, mulher, né? No Novo Testamento tem aquela questão da esposa de Moisés, né? Estava apacentando Sim. ovelha naquele tempo lá, mas o pessoal não considera, não é isso? Mas enfim, queria ouvir a visão do senhor sobre a questão ministério pastoral feminino. Muito simples. Nos dias de hoje, nós andamos com Jesus de uma forma espiritual. A gente vê Jesus por aí? Acho que o povo vai falar que não vê. Não vê. Mas Jesus, naquela época, ele teve o tempo dele, dos 30 aos 33 e meio, ele caminhou na terra, ele se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu e o teu espírito está dentro de nós. A questão de pastoral de mulher, quando dizem, pastora não deveria existir, não, é bem simples. Sabe o que é isso, pastor? Religiosidade pura. Isso. Eu não gostaria de usar esse termo, mas hipócrita é a palavra que sai da boca de alguém que aponta para uma mulher dizendo, você não é pastora? E eu fico pensando, quem somos nós na fila do pão para apontar? Eu deveria agraciar e falar, nossa, uma mulher agora ela é pastora, ela vai cuidar de uma área feminina. É tão difícil nós, homens, como pastores, chegar no mais profundo da mulher. Talvez chegar na intimidade, eu coloco uma barreira, porque é tão complicado isso. Aí vem Jesus Cristo com sua sabedoria e coloca a minha esposa para ser pastora, para cuidar das ovelhas, onde ela tem o feeling, ela tem afinidade. Jesus, vamos falar de Deus, o maioral, ele é muito sábio. Muito sábio. Hoje, vivemos tempos de religiosidade. Vivemos no tempo da graça. E Jesus alcançou as mulheres para ser uma auxiliadora, como pastora, como pregadora, como missionária. Por que a mulher, no mundo natural, tem que ser a mulher, tem que lavar, passar, cozinhar? E por que no mundo espiritual ela não pode apacentar as ovelhas do Senhor? Eu sou totalmente a favor da vontade do Senhor. E se a mulher, inclusive a minha esposa, é pastora, eu dou glória a Deus, porque do meu lado, como coluna, eu tenho uma pastora para me ajudar. Glória a Deus. Que está vivendo a mesma coisa que eu vivo. Ela fala com as mulheres e eu falo com os jovens, com os homens. É isso que eu falo às vezes para algumas pessoas. Mas na Bíblia, calma, na Bíblia também não tem podcast. Na Bíblia não tem futebol, então todo mundo está jogando por aí. Você entende? Então, eu acredito que as pessoas às vezes falam contra o ministério pastoral, é mais uma forma que às vezes o diabo usa para poder atingir as pessoas, desanimar as pessoas.
Eu fiz uma pergunta, eu falei para as meninas aqui hoje sobre uma vez que Jesus foi necessário ele entrar naquele lugar, porque ele até proibiu os discípulos de entrar, a mulher samaritana, e ele curou, libertou aquela mulher, Libertou. e de imediato ela se tornou uma missionária. E ela saiu pregando. Pregando a palavra. Ó o mistério. Aí eu disse assim, Jesus pregou 2 dias e foi embora. Quem ficou pastoreando aquele pessoal? Aquela mulher... Numa lógica, né? Quem foi? Aquela mulher, ela levou, saiu da teologia, colocou Jesus Cristo como centro naquela cidade. Isso. E exatamente o que aconteceu ali. Foi um grande milagre. Pessoas se converteram. Aliás, pessoas essas que a gente não pode esquecer que nós estamos vivos hoje, mas aquelas pessoas, elas foram salvas. Isso. Eu tenho que lutar para encontrar uma mulher como a mulher samaritana, como pastora de ovelhas, que pregou para aquele povo e foi salvo. Então eu espero uma pastora pregar na hora que eu mais precisar. Amém. Ter uma pastora para pregar o evangelho, eu aceitar Jesus, fechar os olhos e ir para o céu. Eu quero Amém. encontrar com aquele povo lá e falar, se teve uma pastora, hein, meu irmão? Que bênção! Como que foi ter uma pastora como ela, que todos falavam, 5 maridos, aliás, nem marido não era, todo mundo acusava. Pastora é escolha do Senhor. Né? Verdade. Eu vou fixar aqui o termo excesso de religiosidade. Por isso que as pessoas ficam naquela coisa, acusando, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu fico me perguntando, o que fazer então com as almas alcançadas através das mulheres? O que fazer? Não é válida porque não pode? Né? Jesus falou, ide por todo mundo. Quem estava junto foi as mulheres. O ide é só para os homens? Ide, ele não falou ide homens e as mulheres ficam em casa Né? lavando, passando e cozinhando, não. Ide. Eu vou mais uma vez fixar o que o pastor falou. Isso é excesso de religiosidade. Pastor, o nosso tempo está ficando curtinho aqui já. E Aleluia. eu queria ouvir assim do senhor algo diferenciado, algo que aconteceu na vida do senhor. Eu sei que o senhor já contou aqui coisas tremendas, mas eu queria ouvir mais uma outra coisa diferenciada que aconteceu, que transformou, que pode edificar outras pessoas que estão nos ouvindo agora. Bom, quando eu não conhecia Jesus Cristo, para ser breve, ele agia. Eu tive 4 overdoses de cocaína, ele agiu. Eu tive 4 overdoses de crack, ele agiu. Eu sofri acidente de carro e saía banando as calças, ele agiu. Então esses livramentos, Deus, como ele nos escolheu, ele não nos escolheu depois que eu aceitei ele, não. Ele nos escolheu. E aconteceram muitas coisas sobrenaturais, coisas essas que hoje eu conto, porque é para a glória dele, tem que ser contado. Foram muitas, mas teve uma assim que me marcou muito, foi exatamente um encontro com Jesus. Essa sim, depois ele me fez tanto milagre, eu fui acostumado, eu falei, já sei, é o Senhor. Sabe, pessoas, eu já cheguei a roubar traficante, e o senhor sabe que nesse momento aí não tem perdão, morte. E a pessoa que era dono da droga colocou uma arma na minha cara e não conseguiu apertar e falou, você está me fazendo mal, o que isso tem em você? Tudo isso eu já passei, mas o encontro com Jesus foi demais. Eu tinha por volta de 30 dias nessa casa de recuperação em Ribeirão Preto, não conhecia ninguém me conhecia. Eu era um drogado em falha, para o mundo, jogado ali naquele lugar onde ninguém queria saber. Eu tinha 30 dias e eu estava lendo a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia inteira, porque lá era um pastor que também tinha sido do crime, ele nos ensinava que era a palavra que ia nos levar para os céus, e ele falava, leia a Bíblia. E até um dia que ele me chamou para ministrar uma palavra, e eu não posso fazer isso, ele ministrou, ministra, e eu tive essa oportunidade 30 dias após. Eu ministrei, lembro que fosse hoje, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, onde Jesus começa a dizer, se você é crente, você tem que ser esse aqui, ó. Então ele ensinou. E logo após esse dia, nessa noite, eu tive um sonho. Nesse sonho, Jesus me mostrava eu descendo essa chácara, era uma chácara muito grande,
tinha piscina, que não tinha água, porque lá não era lugar de carne, era lugar para trabalhar, né? Só tinha piscina. Então a gente só tinha vontade, mas tinha hortas para trabalhar. A gente trabalhava nessa chácara. E Jesus, ele me acompanhava, ele pegou nas minhas mãos e começou a descer comigo de mão dada nesse sonho. E ele me chegou um determinado tempo, ele falou assim, olha, eu preciso que você preste atenção agora. E ele me mostrava do lado da rua uma grade, né, na chácara, uma cerca, mas a cerca era toda furada e eu via. Chegava uma moto, descia uma moto, pegava umas coisas na mochila, aí saiu um homem escondido de trás de uma árvore, dentro da chácara, ia até esse muro e pegava essas coisas e entrava para dentro, o motoqueiro ia embora, e eu fiquei com aquilo ali, o sonho acabou e... Só que o Senhor queimou a noite inteirinha, que era para me contar para o meu pastor, para o pastor local, o pastor de Lermano, lembra? Como se fosse hoje. E eu cheguei, quando ele veio da casa dele, ele tinha a moradia dele, lá era a casa de recuperação, não era a moradia dele. Ele chegou, ele chamava para orar, para café da manhã. E eu falei, pastor, eu preciso falar muito com o senhor está queimando para falar algo para o senhor, desculpa te atrapalhar, eu sei que eu sou apenas um drogado em fase de recuperação. Ele falou, aprove o Deus falar contigo, meu filho, porque o Senhor falou comigo que hoje um jovem daqui ia me chamar para conversar no particular, vem cá. Me chamou para conversar no particular e eu contei o sonho para ele. Ele, verdadeiramente, você, meu filho, tem uma chamada linda, se prepare, hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Ele reuniu a igreja, eram por volta de uns 40 jovens, mais idosos, todos, problema de bebida, de droga. E ele chamou e reuniu o povo. E ele falou assim, ó, antes de chamar vocês para orar, eu quero falar o seguinte. O Senhor me revelou que aqui tem uma pessoa aqui dentro que está indo pegar coisas lá embaixo na cerca. Pode se levantar, seja homem, porque Deus já revelou. Se você é homem, pode levantar. Naquele exato momento, pastor, levantou um homem que era o responsável pela chácara, que era o que cuidava dos drogados. Ele levantou e falou, sou eu. O que você está fazendo lá? Ele falou, estou pegando cigarro, drogas e bebida e colocando para as pessoas aqui dentro. Satanás estava usando o próprio morador da casa. Aquele dia eu vi que Deus era comigo, que aquele Jesus que pregava, que aquele Jesus que eu estava lendo, que aquele Jesus da palavra, onde eu já tinha lido a Bíblia, era sobre ele, tudo aquilo. E eu fiquei inconformado como ele teria falado comigo, uma pessoa que não merecia nada, que eu sei que eu não valho nada. Aliás, eu não valho nada mesmo. Aliás, eu tenho vergonha de mim mesmo, porque quanto mais vergonha de mim, menor eu fico diante dele, maior ele cresce. É assim, é desconstrução. Todo dia eu tenho que me desconstruir. Esse foi o maior, o primeiro, e foi o encontro que eu tive com Jesus. Que eu falei, como que ele revelou isso? Como que ele usou? Porque foi acontecendo. E o rapaz pegou as coisas deles e ele foi expulso da casa de recuperação no amor, mas ele estava atrapalhando. Todos que queriam se recuperar, ele contratava drogas e vendia para dentro. Porque lá dentro dessa casa de recuperação também tinha pessoas de aquisição poderosa. Isso. Que nunca largaram o vício. Bênção pura, bênção pura. Deus já usou o Senhor bem antes do Senhor entender a coisa. Antes de entender, antes de aceitá-lo. Glória Simplesmente a Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Pastor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero mais uma vez te agradecer. O tempo é curto, é só para conhecer mesmo. Aleluia. Mas em breve vamos estar fazendo um outro podcast. Vou convidar o senhor de novo. Tá? Se o senhor concordar em vir, claro, vai ser bênção. E vamos ter aquele preparo mais amplo para ouvir das bênçãos que Deus tem feito na vida do senhor. Tá bom? E com certeza vai ser edificante para muitas pessoas que forem ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Queria só que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, para finalizar, uma mensagem de conforto. E vamos finalizar em nome de Jesus. Eu me questionei de sair, eu falei, pai, mas e sobre a palavra, né? Eu não sei o que o senhor vai fazer hoje. E ele me deu uma palavra. E para não ficar na nossa conversa, para não ficar apenas no testemunho, no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 25, a Bíblia vai dizer que às 9 horas da manhã ele foi colocado numa cruz. Essa é a palavra. Desconstrução. O Senhor Deus desconstruiu, Ele nos deu exemplo de desconstrução. Nós somos muito nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, não dá moleza para você não.
Se desconstrua, deixa Deus desconstruir. Porque Deus não deu exemplo de desconstrução. Porque só assim, desconstruído, para que Ele reconstrua, para que você possa ir para o céu. E assim, quem crê, pode dar uma glória a Deus aí. Glória a Deus. E aleluias. Amém. Que Deus abençoe, compartilha TikTok, Facebook, Instagram e abençoe mais uma vida em nome de Jesus.